Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nosso contato agora... Opa! Deu uma travada aqui. Nosso contato agora é com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. A quem eu dou meu bom dia. Como vai, Fausto? Bom dia a todos. Bom, tem decisão importante hoje no Congresso Nacional, escolha do sucessor de Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados e de Davi Alcolumbre no Senado e, claro, que vai determinar, né, o próximo biênio e a votação de pautas importantes que podem significar perdas para os trabalhadores. Para a gente começar, Fausto, eu gostaria de saber o que está em jogo nos próximos meses dessas pautas econômicas, né? Reforma tributária, alguns elementos também da reforma trabalhista. O que você acha que vai ser pautado nos próximos meses, independentemente dos sucessores nas duas casas? Bem, hoje é um dia bastante importante, né? É o dia da escolha do chefe aí do Poder Legislativo, tanto na Câmara como do Senado, e que de alguma forma, muito provavelmente, vai decidir a pauta que vai andar dentro do Congresso Nacional esse ano. Entre os vários itens que estão em discussão no Congresso, a gente tem a questão da reforma administrativa, ou seja, uma proposta encaminhada pelo governo Bolsonaro, que de alguma forma desconstrói o que a gente entende por serviço público até hoje, uma vez que vai buscar acabar com a estabilidade do servidor, propõe terceirizar boa parte do serviço público, propõe de alguma forma desconstruir as carreiras, desconstruir a lógica de organização de tudo que a gente conhece e vem construindo desde 1988. Na Câmara tramita também uma outra reforma importante, que é a reforma tributária, e que de alguma forma decide a vida de todos nós, uma vez que a reforma tributária é aquela pela qual decide quem, como e quanto vamos pagar de impostos, né? Esse é um debate que já vem há bastante tempo dentro do Congresso, há pelo menos duas propostas andando em paralelo dentro do Congresso Nacional e visões bastante divergentes do ponto de vista de quem vai pagar a conta aí, em especial agora da pandemia. Agora, entre outras coisas, o que a gente sabe é que o Congresso Nacional, até então, vem se constituindo uma casa de estabilidade, minimamente. Ele tem, ao manter a independência em relação ao governo executivo, tem cumprido um papel bastante importante, inclusive por dentro da discussão da pandemia. Enfim, boa parte das medidas que foram construídas, inclusive o auxílio emergencial, foram construídas por dentro do Congresso Nacional, a partir das mobilizações populares, a partir do movimento sindical, a partir do movimento social. A interface, né, essa relação com o Congresso Nacional tem sido bastante importante. O Congresso Nacional, de certo modo, criou o auxílio emergencial, transformou de 200 a 600, as possibilidades, barrou muita reforma, inclusive, né? Vamos lembrar que a não votação da 905 foi uma questão bastante importante, aí do ponto de vista de segurar uma nova reforma trabalhista em meio à pandemia, e agora nós vamos ter que assistir aí, a depender de como vai andar as negociações para a presidência da casa, como é que de alguma forma essas pautas vão voltar, e vamos lembrar que a proposta que tem do governo aí com relação ao mundo trabalhista é mais uma reforma, mais flexibilização, mais perda de direitos, e que de alguma forma tem sido barrado aí, em especial no último ano. Vamos ver agora, a partir dessa eleição. Os deputados são os mesmos, né, do período anterior, mas a presidência da casa tem um poder bastante grande e a principal delas é escolher a pauta que vai ser discutida e vai ser votada dentro da casa. Por fim, tem uma discussão toda do impeachment do presidente, né, em meio a essa pandemia, em meio a tudo isso que a gente tem visto, é flagrante um conjunto bastante grande de crimes de responsabilidades que levariam a uma discussão séria de impeachment do presidente. Mas ao mesmo tempo isso é de deliberação aí de colocar esse processo para andar do presidente da Câmara, a depender então de como essa votação hoje aconteça, o presidente, né, e o grupo, principalmente o grupo que vai se eleger ali para a presidência da casa, deve definir basicamente bastante coisa para este ano. É bom lembrar que o Congresso Nacional é extremamente necessário do ponto de vista de manter o equilíbrio em um momento em que a gente vem assistindo um avançar aí
uma visão mais autoritária em relação ao Executivo e que o Congresso Nacional precisa manter sua independência para barrar aí qualquer tipo de ação, uma ação mais efetiva aí com relação a esse caminho não democrático. Bom, sem contar que é muito o que você falou, né, Fausto? Mesmo Arthur Lira, que é o candidato de Bolsonaro ganhando, ele vai acabar enfrentando essa pressão pela votação do impeachment, né? Como que você acredita que essa pauta do impeachment que acabou ganhando mais notoriedade por razões óbvias, pelos crimes de responsabilidade do presidente, como que você acha que esta pauta do impeachment, sair ou não no Congresso, pode afetar o travamento de outras votações importantes? Ou você acha que uma coisa não vai ter ligação com a outra, na sua avaliação? Bem, é muito difícil a gente imaginar como é que essa discussão vai andar, né? A questão do impeachment é, antes de tudo, um julgamento político. E o Bolsonaro, a se aproximar do centrão, basicamente, já está aí minimamente negociando cargos, negociando liberações de emendas, recursos e etc., ele vai se comprometendo uma parte importante do Congresso. O próprio presidente é originário do chamado centrão, ou seja, desse núcleo aí de centro-direita, extremamente fisiologista, né, normalmente vinculado ali às relações com o próprio executivo e o que o executivo acaba lhe concedendo de vantagens, e que de alguma forma a gente vai vendo muito mais uma relação quase que econômica do que uma relação política. É difícil ali você saber até que ponto o impeachment vai andar. É óbvio que a possibilidade de uma intervenção ali, né, uma mudança do ponto de vista do mandato da presidência da República, tem muito a ver com as ruas, tem muito a ver com a perda de apoio da população em geral em relação ao presidente da República, e isso tem a ver normalmente com as condições objetivas das pessoas. Conforme as pessoas vão perdendo condição de vida, vão perdendo salário, a situação vai ficando cada vez mais difícil. Essa questão, de certo modo, de questionamento do governo vai se ampliando. Agora, o Congresso Nacional, a depender de quem assume a presidência da Câmara, é uma barreira importante com relação à questão do impeachment. Não é à toa que o governo Bolsonaro está jogando um peso bastante grande nessa eleição, porque é o presidente da Câmara, de certo modo, que autoriza o andamento desse processo e pode, inevitavelmente, levar ao impeachment? Não, mas pode minimamente caminhar em um processo de desgaste do próprio governo. É uma questão muito delicada, mas eu diria que o núcleo, inclusive, dessa eleição não deveria ser a discussão do impeachment. O impeachment é uma questão efetiva, do ponto de vista de cometer ou não cometer crime de responsabilidade. O importante é as pautas que vão andar, as pautas que, de alguma forma, vão decidir muito do futuro do Brasil e não só do atual governo. De alguma forma, é bastante importante que a gente mantenha a independência do Congresso Nacional, ou seja, a separação entre os poderes, entre o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, é a base da sustentação da democracia. Então, você ter um Congresso Nacional independente que minimamente discuta as pautas importantes para o país e decida os caminhos aí do futuro do Brasil, é certamente muito mais importante do que finalmente aí, ou o caminho de um governo deste ou daquele partido. Eu acho que nós estamos num daqueles momentos em que a democracia precisa prevalecer e a independência entre os poderes é fundamental. E para a gente concluir, eu queria só trazer a questão das pautas trabalhistas, especificamente um tema que ganhou muita notoriedade no ano passado, que é a questão dos aplicativos, né, dos trabalhadores por aplicativo. Fizeram até mobilizações, especificamente em São Paulo, Brasília, pedindo justamente mais direitos, porque a precarização desses trabalhadores de aplicativo é muito flagrante. E tem pelo menos cerca de 100 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional a este respeito. Qual que será o encaminhamento na sua avaliação? Está apontando para onde? Manter, de certa forma, essa uberização, como a gente costuma dizer, dos trabalhadores de aplicativo, ou que eles ganhem mais direitos, na sua avaliação, Fausto? Bem, todas as discussões trabalhistas hoje dentro do Congresso Nacional, independente aí de quem ganha a casa, né, do grupo que ganha a casa, tem uma visão muito próxima a uma visão tipicamente liberal ou neoliberal.
O que tem indicado que toda a discussão trabalhista dentro do Congresso Nacional tem significado perda de direitos dos trabalhadores e flexibilização do conjunto de formas de contratação, jornada e outros direitos, independente muitas vezes até do posto de trabalho. A questão do trabalhador aí de aplicativo, ela foi bastante relevante, ela está sendo bastante relevante agora na pandemia, e é claro que é uma discussão bastante importante. É um dos temas que vai estar tramitando agora ao longo do ano. É muito difícil de saber se é um tema prioritário, é um tema que vai ter capacidade, inclusive, de avançar. Como você mesmo disse, tem um conjunto bastante grande de projetos tramitando e projetos com perfis completamente diferentes. Perfis que vão desde você equiparar o trabalhador de aplicativo a um trabalhador seletista, carteira azul, como ou projetos de lei que flexibilizam, né, que criam uma forma nova de contratação, que de alguma forma vai contra, inclusive, a lógica do que a gente entende pelo trabalho subordinado, pelo trabalho do empregado a uma grande empresa. É muito difícil de saber, porque isso, de certo modo, um dos itens também da eleição da mesa diretora do Congresso é que você também vai eleger os membros e principalmente a presidência das comissões, e é por dentro das comissões, nesse caso a Comissão de Trabalho e Serviço Público, que vai discutir projetos como esse, né? E o presidente da comissão é quem escolhe o relator, e o relator tem um poder bastante grande nessas matérias, uma vez que normalmente ele vai compilar o conjunto desses 100 e tantos projetos de lei vinculados a esse tema e propor ali na negociação por dentro da comissão um substitutivo que de alguma forma vai indicar o caminho para onde vai. Então, a depender de quem é o relator, primeiro a depender de quem será o presidente da comissão, depois quem o presidente da comissão irá escolher como relator, a capacidade de negociação e pressão aí dos movimentos sociais, e aí neste caso em especial do movimento sindical, que a gente vai ver como é que esses projetos vão se realinhando por dentro do Congresso Nacional. Ou seja, hoje é um dia bastante importante, é um dia para a gente ficar bastante atento no que como vai estar andando por dentro do Congresso Nacional, porque os acordos para a presidência da Câmara, por exemplo, passam pela aprovação deste ou daquele projeto, como por exemplo esse, mas certamente a questão das reformas é algo que vai tramitar de maneira bastante importante. Vamos lembrar aí que tem uma PEC emergencial tramitando também, essa PEC, entre muitas coisas, ela fala em desindexar, então ela fala, por exemplo, em mexer na recomposição do salário mínimo, na recomposição de várias formas aí de repasse dos serviços públicos, de verba. Ela fala, por exemplo, em quebrar as vinculações orçamentárias, saúde, educação e tantas outras. Ou seja, tem uma pauta bastante extensa aí no Congresso Nacional, e a depender de como as coisas avancem hoje à noite aí na eleição da Câmara, a gente vai ver mais para um lado ou mais para o outro essa discussão. Tá certo, a gente vai seguir acompanhando, porque, como vimos, tem muita coisa para ser acompanhada e debatida. Quero agradecer Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Uma boa semana, bom dia, até a próxima. Bom dia a todos, uma boa semana a todos e até a próxima.